Vamos falar hoje da vinda do nosso Deus Criador, que está bem próximo. E vamos falar de uma maneira que o mundo, que os pregadores não falam. Vamos falar de acordo com a palavra de Deus. O Criador virá em dias de guerra e guerra contra Israel. Nós vamos estar lendo, meditando e aprendendo com a palavra de Deus. E vamos falar de alguns fatos concernente à vinda do Senhor, o que está acontecendo. Israel está falando muito em voltar o sacrifício. Estão ouvindo? Isso não desperta nada em vocês? Israel falar em volta do sacrifício? Nós vamos estar lendo e meditando sobre isso aqui, a volta do sacrifício. E vamos também estar meditando sobre a bomba que Israel tem. Diz que Israel fabricou uma bomba tão grande. Ela é para ser soltada quando o mundo cercar Israel. Se chama bomba Sansão. Ainda está em segredo. E qual que foi a bomba de Sansão? Que Israel usa isso, né? Operação Moisés, Operação Salomão. E agora tem a bomba Sansão. Qual foi a bomba Sansão? Sansão, quando não teve mais jeito, ele disse: morra eu e os filisteus. Entendeu? Então a cabeça de Israel está assim, que ele sabe que vai ser cercado pelo mundo. Porque hoje ainda há um milagre que sustenta Israel. Mas nós vamos estar lendo. Porque essa última guerra vai ser a guerra do Criador. Nós vamos estar lendo e provando para vocês. Porque aqui não precisa se criar uma fantasia mentirosa para pôr medo em alguém. Não é desta maneira que funciona. É a palavra de Deus. Ou você aceita ou você não aceita. Assim é as coisas do Criador. Essas guerras acontecendo, o ódio a Israel se multiplicando, nós vamos estar falando sobre isso. Né? Vamos estar lendo Zacarias 14, aquele versículo outra vez, onde o próprio Criador disse: ajuntarei todas as nações da terra contra Israel, e lá derramarei o meu furor sobre eles. Vamos estar lendo também Isaías 66 e 16, que fala que naquele dia os mortos do Senhor serão muitos. Estão ouvindo? Então nós vamos estar falando sobre essa volta do nosso Deus Criador de uma maneira diferente. Ezequiel 7, versículo 6, ele disse alguma coisa aqui. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. Versículo 7. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Entendeu? Hoje que vocês vê, as pessoas rejeitam. Hoje as pessoas tratam com desprezo. Como que o profeta Isaías disse? Foi desprezado de todos e não fizemos dele caso. Mas Ezequiel 7,7, olha que versículo fácil para vocês
guardar na memória de vocês. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegando, é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. O versículo 8. E agora, depressa, derramarei o meu furor sobre ti. Cumprirei a minha ira contra ti. Te julgarei conforme os teus caminhos e porei sobre ti todas as suas abominações. Então não compensa ser inimigo desse Deus. Não compensa, hoje que temos vida, tratar esse Deus com desprezo. Né? Assim como disse o profeta Isaías, que ele foi desprezado de todos e não fizemos dele caso. Nós não tratemos ele como ele merece, com honra, com glória, com a verdade, servir em verdade. Então tudo que nós fazemos para esse Deus é muito pouco. Então nós vamos estar abrindo a nossa Bíblia em Zacarias 14. É muito claro que esta guerra é uma guerra do Criador. Para nós entender, porque é o próprio Criador que vai ajuntar as nações da terra. Porque a hora que passar essa oportunidade, qual que é a oportunidade? Buscar o Deus Criador, buscar o Senhor, que está na sua Bíblia. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Isso é uma oportunidade para hoje. É uma oportunidade para hoje. Saber a verdade, saber o que está acontecendo a respeito de Deus, do Criador aqui na Terra. Então, isso é um alerta. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Porque o que vai acontecer aqui de acordo com o versículo? As nações não buscou, as nações não deu crédito, as nações tratou com zombaria, com desprezo. O que o Criador vai fazer? Vai fazer ao contrário. Vocês não guardaram o mandamento de orar para Israel. Então eu vou ajuntar vocês e vou pôr vocês contra Israel. E quando vocês cercar Israel, eu vou estar lá e vou queimar vocês. Estão ouvindo? Então é baseado nisso a volta do Senhor. Depois nós vamos estar ouvindo o parecer do dicionário do Google, falando sobre esta volta do Senhor, sobre o dia do Senhor que o profeta disse, que o dia do Senhor será dia de trevas e não dia de luz, porque as pessoas não voltaram para Deus. Essa vida aqui, esses poucos dias que nós vivemos aqui nessa terra, aqui nesse sistema, é para nós voltar para Deus. Entendeu? Buscar a tua palavra, buscar o seu nome de Israel, buscar as suas coisas. Porque ele foi fiel na sua palavra. Ele disse, passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão. Entendeu? Você que vive debaixo de dogmas da Igreja da Santa Inquisição, vive debaixo de mandamentos de homem, toma cuidado. Para de ser inimigo de Deus. Volta para Deus. Busca a sua palavra. Busca a sua verdade. Porque os dias estão sendo próximos. Os dias que nós temos aqui na Terra são dias que uma oportunidade que o Criador nos deu para nós voltar para Ele. Presta atenção aqui, ó. Vocês já viram algum pregador da Terra pregar que a volta do Senhor vai ser em dias de guerra? Então esta é a palavra do Criador. Essa aqui não é palavra de homem. Você entendeu? Os homens da terra pregam de outras maneiras. Você entendeu? Mas a palavra de Deus, ela mostra de uma maneira diferente. Ó. Vamos ler aqui Zacarias 14 e 2. Porque eu... Quem que é esse eu aqui? Olha só
aquele teste de perguntas que nós ainda vamos fazer. Quem que é esse eu aqui de Zacarias 14:2? Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Israel, Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Você entendeu? Aí os pregadores da igreja da Santa Inquisição falam assim, não, irmão Nilson, mas isso aí já aconteceu. Mas quando aconteceu, não tinha Brasil, não tinha América, não tinha os Estados Unidos. Você entendeu? Porque aqui ele fala todas as nações. Ajuntarei todas as nações contra Israel. Presta atenção. Olha o versículo 3. E o Senhor sairá. Quem que é esse Senhor aqui? Na Bíblia original está Adonai. E o Adonai sairá, pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. Estão ouvindo? Aqui, aí vocês podem dar sequência aqui na leitura, que fala, naquele dia os seus pés vai estar no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras vai ser fendido. Então vocês veem que é uma guerra do Criador. E para defender quem? Defender Israel. Israel é o seu filho primogênito, segundo a sua palavra. Você entendeu? A igreja da Santa Inquisição tenta burlar, tenta mentir para vocês que não é isso. Entendeu? Êxodo 4:22 é o próprio Criador falando. Moisés, vai lá, fala com o faraó, soltar Israel, meu filho primogênito. Você entendeu? Mas vocês, muitas pessoas, o mundo, prefere ouvir a igreja da Santa Inquisição. A mentira que eles aplicam nas pessoas. Aplicam para enganar as pessoas. Agora vamos para Isaías 66:16. Fala que naquele dia os mortos do Senhor serão multiplicados. Entendeu? Então vocês veem que não é palavra de homens, não é coisas, porque os acontecimentos estão aí. Está acontecendo as coisas diante dos nossos olhos, na nossa presença, nós estamos assistindo. Tudo essas coisas, ó. Isaías 66:16. Porque com fogo e com a sua espada entrará Adonai, o Criador, em juízo com toda a carne. Toda a carne. Os mortos do Senhor serão multiplicados. Vê como é que está aí na sua Bíblia. Isaías 66:16. Vocês nunca viram um pregador pregar desta maneira. Que a volta do Senhor para Israel vai ser como um Deus guerreiro, como um Deus de justiça. Aqui não dá tempo de mostrar mais coisas para vocês, mas eu vou falar o versículo e vocês vão aí na sua Bíblia, porque aqui é assim. Você lê aí, o Espírito do Criador vai estar aí para orientar vocês. Aqui no livro de Zacarias 13:6, tem um versículo muito importante também ali, que fala, e se alguém lhe perguntar, que feridas são essas nas tuas mãos? Eles vão assustar a hora que vê aquele ser ali salvando eles, matando os seus inimigos, e vão perguntar, quem é o Senhor? E que feridas são essas nas tuas mãos? Medita aí. Zacarias 13, versículo 6. Você entendeu? E depois, mais ainda, Isaías 19:25.
ali diz, o Criador chama Israel minha herança. Ah, mas hoje eles não são convertidos. Você entendeu? Eles não acreditam. Mas o próprio Deus Criador, Isaías 19, 25, chama Israel minha herança. Quando que recebe a herança? É no final. No final de tudo vem a herança. Você entendeu? No final de tudo vem a herança. E assim Israel é chamado. Herança de Deus. Entendeu? E no milênio se acredita que Israel vai se estender ali e vai se emendar com Egito e Síria. Porque o Criador também tem uma promessa para o Egito e para a Síria. Como que? Leia lá. Isaías 19 e 25. Que o Criador chama o Egito de meu povo. Chama a Síria de obra das minhas mãos. E depois um versículo antes. Vamos ver, porque eu sei que o vídeo fica grande, mas é tanta bênção que a gente tem que ler. Porque tem um versículo que o Criador que fala assim, que ele terá um tabernáculo no meio do Egito, e esse tabernáculo falará o hebraico, a língua de Canaã. Vocês já leram esse versículo? Então eu acredito que no milênio vai ser muitas pessoas que vai passar com o Criador, e o Criador vai estender ali, Israel vai pegar o Egito e a Síria, porque assim é a palavra de Deus. Aqui, ó. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo, a Síria, obra das minhas mãos, Israel, minha herança. Mas olha aqui o versículo 19 e 19. Olha, hoje só versículo fácil para vocês guardar na mente de vocês. Isaías 19 e 19 fala que o Criador vai ter um altar no meio do Egito. E esse altar vai falar línguas hebraicas, as línguas de Canaã. Olha só. Então, eu acredito que no milênio vai se estender ali. Porque Israel vai ser pequeno. Entendeu? Então, o Criador vai ocupar o Egito e a Síria. Estão ouvindo? Vamos ler aqui, ó. 19 e 19 de Isaías. Ó. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na fronteira. Porque aqui fala, né? Ó, naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. Entendeu? Então, esse aqui não é palavra de homem. Nós colocamos o quê? Os nossos cálculos. Né? Que no milênio, porque eu acredito que a vinda do Senhor Yehoshua, que matará os inimigos de Israel, ele já vai assentar no trono de Israel. Porque o assunto hoje em Israel, o que é? Levantar o terceiro templo, começar o sacrifício, você entendeu? Porque nós sabemos pela palavra de Deus que não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Você entendeu? E aonde está escrito isso, irmão Nilson? Hebreus 3:7? Não, Hebreus 9:22. Entendeu? Olha como é que está a cabeça do irmão Nilson fazer. Ó, quando eu errar o versículo, vocês vão no Google e colocam o versículo que vai sair o lugar do versículo. Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Entendeu? Então, o assunto com os judeus é o sacrifício. Como que cessou o sacrifício?
Como que vocês cessaram o sacrifício? Entendeu? É um assunto que eles não gostam e eles param. Outro assunto também para conversar com os judeus. Eu não estou pregando contra os judeus, presta atenção. Porque às vezes tem pessoas que quer virar judeu e quer servir o judaísmo. Mas eles são umas pessoas preparadas. Eles são herança de Deus. Eles são herança de Deus. Eles que no final que se pega a herança. Estão ouvindo? Então, como que se conversa com o judeu? O versículo: acontecerá nos últimos dias que aquele que invocar o nome do Deus Criador será salvo. Está lá em Joel, Nataná, no Velho Testamento, está em Atos, está em outro lugar também, entendeu? Então você vai na Taná judaica e você vai perguntar para o judeu. Se a palavra diz que acontecerá nos últimos dias, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, qual o nome que vocês invocam? Qual o nome que vocês invocam para salvação? Você entendeu? Então, isso aí são argumentos para conversar com um judeu. Entendeu? E sobre esse sacrifício, que o assunto hoje em Israel é o quê? É o sacrifício. Entendeu? E essa bomba, Sansão, se nós for falar sobre isso, nós temos muita coisa para falar sobre isso. Entendeu? Porque eles sabem que vão ser cercados. Entendeu? Mas o cercar de Israel vai ser a guerra do Criador. E creio que está bem próximo. Entendeu? Porque o assunto é terceiro templo, o assunto é sacrifício, o assunto é o ódio a Israel que tem se levantado. Como que no Brasil um povo que usa a Bíblia levanta um presidente antissemita, inimigo do Deus Criador, inimigo de Israel, inimigo do povo. Olha, não aconteceu muito longe de nós, não. Aconteceu diante dos nossos olhos, na nossa presença. Isso é um sinal da volta do Criador, que o Criador vai se enojando desse povo. O Criador vai pegando nojo desse povo, a ponto de dele pensar: eu dei mandamento, eu fiz tudo para esse povo, mas eles não quiseram. Então eu vou ajuntar eles, vou pôr eles contra Jerusalém, contra Israel, e lá vou derramar o meu furor sobre eles. Isaías 66 e 16. E naquele dia será muitos os mortos do Senhor. Então o Senhor vai vir para Israel como eles querem, como um rei guerreiro. Aquele rei que nasceu numa manjedoura, aquele rei humilde, aquele rei pobre, eles não aceitaram. Você entendeu? E depois se cumpre Zacarias 12 e 10, aquele versículo que eu sempre tenho falado aqui, né? Que a obra é do Espírito. Muita gente está brincando, muita gente não está acreditando. Zacarias 12, 10, Israel vai ser visitado com esse Espírito. Leia lá. E sobre a casa de Davi, e sobre os moradores de Jerusalém, derramarei sobre eles um espírito de graça, de súplica, e eles olharão para mim, diz o Senhor Yehoshua, a quem transpassaram, e chorarão amargamente. Então o dia de Israel está chegando. O dia de Israel está próximo. Estão ouvindo? Então eu só não vou ler porque o vídeo já ficou grande, mas é Zacarias 12, versículo 10.
Criador vai derramar um espírito de graça e súplica. E vai abrir os olhos deles. Eles vão olhar. Eles vão enxergar aqueles que eles transpassaram. Aquele que é chamado Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Zacarias 13:6. E se alguém lhe perguntar, que ferida é essa nas tuas mãos? Vocês têm muito que estudar, irmãos, têm muito que estudar, entendeu? Então fique com essas palavras, estude mais sobre esses versículos que foi citado. E o Deus Criador, através do teu Espírito, tem compromisso com vocês. Quando vocês são fiel, quando vocês buscam a palavra dele, ele tem compromisso de ensinar vocês. Entendeu? Isso não é promessa de homem. Mas quando vocês se envolvem com a mentira dos homens da terra, o Criador fica muito triste. Entendeu? E pode até sair da vida de vocês. Porque vocês ouvem a mentira e põem a mentira em prática. Entendeu? Aí entristece o Criador e perde o Espírito de Deus na vida.